Tempo Argentino, o Globo, Folha de São Paulo, New York Times, em espanhol e para diversas revistas e publicações online. Foi por 8 anos correspondente do Brasil para todas as notícias, para Todo Notícias, principal canal de notícias da Argentina, onde ainda trabalhar como colunista. É autor dos livros Casamento Igualitário e O Fim do Armário, que agora chega a Portugal, depois do grande sucesso das edições argentina, brasileira, peruana, espanhola e mexicana. E eu agora digo ao vivo e faço a promessa, vamos publicar em Israel. Muito bom. Bruno viveu 10 anos no Rio de Janeiro, é mestre, doutorando e doutorado e doutor, e possui doutorado. Eu escrevi a minha tese, o meu doutorado de verdade, tá? Tá aqui a minha tese, eu posso mostrar. Defendi na banca, fui aprovado, tudo. Gente, são épocas de que dá para fazer bastante piada, né? Vamos lá. Agora... É mestre e doutor em letras e estudos de linguagem pela PUC-Rio e adquiriu a nacionalidade brasileira. Depois de ter sido um dos responsáveis da campanha que levou à aprovação do casamento igualitário na Argentina, o tema do seu primeiro livro, coordenou também a campanha no Brasil, convocado para essa tarefa pelo ex-deputado Jean Willis, de quem foi assessor durante os seus 2 mandatos no Parlamento Brasileiro, tal qual como Jean Willis, Bruno Bimbi decidiu abandonar o Brasil após a eleição de Jair Bolsonaro e desde então vive em Barcelona, onde fez um mestrado em criação letrária na Universidade Pompeu Fabra. Obrigado pela presença, Bruno. Eu vou ler agora rapidamente a biografia do nosso querido Márcio também, que está aqui, um segundo só, aqui. Márcio Albino começou seu ativismo LGBTQI+, em 2014, quando fundou o coletivo Bajubá, em sua cidade natal, Medianeira, no Paraná. Essa experiência lhe deu a oportunidade de trabalhar como educador social no Grupo Dignidade, uma das organizações LGBTQI+, mais antigas do Brasil em atividade. Jornalista de formação, foi diretor de comunicação da Aliança Nacional LGBTQI+, uma das organizações responsáveis por conquistas como o casamento igualitário, alteração do nome do registro civil para pessoas trans. É um dos organizadores da Marcha pela Diversidade em Curitiba, que reúne aproximadamente 7.000 pessoas todos os anos. Atualmente serve como presidente dos Voluntários Arco-Íris, organização comunitária LGBT que atua por meio de equipes, formando redes de apoio locais em várias cidades do Brasil. Então, dito isso, obrigado a vocês. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Eu queria começar com você, se você me permite, Márcio, começar com você. A história do movimento LGBT em geral. A gente tem aqui um mundo polarizado, protestos contra o racismo nos Estados Unidos se espalharam pelo mundo inteiro, estátuas de pessoas que trabalharam, ajudaram ou estiveram envolvidas com escravidão sendo derrubadas, nomes de faculdades sendo trocadas. A gente vê um mundo mais atento hoje e talvez, eventualmente, até por causa do que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, talvez até um pouco mais atento a causas também LGBTs no mundo. Boa noite, André. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui hoje, poder partilhar um pouco dessa experiência com vocês. Falar sobre a história do movimento LGBT é necessário sempre falar no plural. Existem várias histórias do movimento LGBT, existem muitas narrativas, existem algumas disputas de narrativa também. Então, existem também muitos desses movimentos. O movimento LGBT contemporâneo, né, ele se desenvolve a partir de um fenômeno que ocorre no dia 28 de junho de 1969, que é a rebelião de Stonewall. Foi uma rebelião porque acontece em um bar em Manhattan, Nova York, um bar comandado pela máfia, porque naquele período, naquela época, a homossexualidade era ilegal em boa parte dos Estados Unidos. Então, aquele bar era um refúgio para as pessoas LGBTs da época. E era um bar que funcionava mesmo a homossexualidade sendo ilegal por conta de ser um bar da máfia, né? Havia acordos. Mas a polícia frequentemente fazia batidas naquele bar, até que um momento aquela comunidade local, as pessoas que estavam naquele bar cansaram dessas batidas policiais, cansaram da violência estatal e resolveram resistir.
E nesse processo de resistência houveram tumultos aí por 2, 3 dias, entre 27 de junho de 69 e 28, e um ano depois dá-se, a partir desse movimento, o início à primeira parada do orgulho do mundo, e que traz expressões contemporâneas que o ativismo moderno LGBT utiliza, como sair do armário, o orgulho, justamente como expressões de visibilidade, de resistência. Mas como são muitas histórias, essa história traz um contexto específico americano, muitos outros ativistas LGBT já existiam, já tiveram seu trabalho. Eu acho que alguns dos mais interessantes, a gente pega Karl Henrik Urix, já no século XIX, na Alemanha, trazendo essa temática lá para a Suprema Corte Alemã, pedindo a descriminalização da homossexualidade, na época chamada de sodomia. A gente tem Magnus Hirschfeld, inclusive um médico gay, judeu, que fundou uma das primeiras organizações LGBTs na Alemanha na década de 20. Então, existem muitas dessas histórias, porém, o que dá origem a esse movimento contemporâneo é justamente essa rebelião Stonewall lá em Nova York. Essa rebelião ela era apenas uma de várias que estavam acontecendo no momento, e elas despertam, né, esse movimento de ter uma parada, a ideia de junho como mês do orgulho. Logo após começam outros movimentos, o surgimento da bandeira arco-íris, que até tem uma aqui atrás, que se popularizam e constroem esse movimento internacional. Perfeito. Eu queria também escutar, Bruno, a sua trajetória é bastante politizada nesse tema, né? Você trabalhou bastante na política para poder conseguir fazer com que os movimentos ganhassem mais direitos e mais igualdade, tanto na Argentina, no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim, a gente, de certa forma, pertence, por uma questão de geração, né, a uma segunda onda, uma terceira onda, talvez, do movimento LGBT. Né? O movimento LGBT teve um primeiro momento, que foi aquele momento histórico da rebelião de Stonewall, e também outros que aconteceram em diferentes lugares do mundo, mas Stonewall acabou sendo o grande símbolo do nascimento do orgulho LGBT, da transformação, do que a gente chama da transformação da vergonha e orgulho, né? Daquele momento em que uma comunidade que estava acostumada a ser humilhada, maltratada, né, criminalizada, de repente transformou tudo isso que a empurrava para dentro do armário, né, no orgulho de si, no orgulho de ser quem se é e de lutar pelos próprios direitos. Teve uma primeira onda do movimento LGBT naquela época, teve um momento que foi chave na história do movimento LGBT, que foi a época da epidemia da AIDS, né, quando ainda não havia tratamentos retrovirais, etc. E os primeiros afetados pela epidemia da AIDS foram principalmente os homens gays em diferentes lugares do mundo. E isso deu uma grande visibilidade naquele momento ao movimento LGBT, que estava focado na luta contra uma doença que matava milhares de pessoas no mundo e contra a qual, como no início era uma doença que afetava principalmente os homossexuais, no início não houve uma grande preocupação por isso. E teve uma terceira onda, de certa forma, do movimento LGBT, que é a que a gente pertence por uma questão de idade, né, de geração, que, de certa forma, é a geração mais privilegiada, né, porque nós teve outros ativistas que lutaram antes de nós, que viveram as épocas em que a luta era contra a morte, a luta era contra a perseguição policial, era contra o assassinato. Hoje a luta é pelos direitos civis, pelo menos numa parte do mundo, na parte em que a gente vive, que a gente vai conversar depois das outras partes do mundo. Eu comecei o meu ativismo na Argentina, na Federação Argentina LGBT. Em 2006, a gente lançou uma campanha pela conquista do casamento igualitário, no momento em que a discussão sobre o casamento era uma discussão que na América Latina não estava sequer colocada, né? Quando a gente lançou a campanha pelo casamento igualitário na Argentina, só tinha casamento igualitário na Holanda, na Bélgica, na Espanha, muito recentemente na África do Sul, no Canadá e no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Eram os únicos lugares do mundo. E na América Latina não só não tinha casamento igualitário, não tinha nenhum direito reconhecido e não tinha nenhuma iniciativa em nenhum país da América Latina mais ou menos avançada na possibilidade de conquistar o direito ao casamento, né? A Argentina foi o primeiro país da América Latina que aprovou o casamento igualitário em 2010. Foi uma luta da qual eu me orgulho muito. Uma das coisas que eu mais me orgulho na vida é de ter sido um dos responsáveis da campanha que permitiu pela primeira vez na América Latina que um país aprovasse o casamento. E como eu, na época, participei
desse movimento muito desde dentro, fui um dos coordenadores da campanha, então participei das reuniões com ministros, com juízes, com deputados, com senadores, de toda essa articulação política e de muitos bastidores que na época não apareceram na imprensa, não foram noticiados. Foi naquele momento que eu decidi escrever no meu primeiro livro, que se chamou Matrimônio Igualitário, em espanhol, depois Casamento Igualitário em português, que contou os bastidores da campanha na Argentina, um livro de quase 600 páginas, muito detalhado, que pela primeira vez, porque nos outros países não tinha acontecido, contou a história de como foi que a gente conseguiu, em tão pouco tempo, num país extremamente conservador naquela época, como a Argentina, mudar a cabeça do povo argentino e convencer a maioria de que era necessário aprovar o casamento igualitário. E eu me orgulho muito de que esse livro tenha servido de inspiração para as campanhas do casamento igualitário em outros países. O Brasil foi um deles, mas eu ajudei também a organizar a campanha no Equador. Eu colaborei com pessoas de diferentes países da América Latina. E eu sei que meu livro serviu como inspiração para muitos deles, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho disso. Muito legal. A gente vai falar mais adiante do seu livro, Bruno. Eu queria perguntar para vocês, eu começando agora com o Márcio novamente, para a gente poder fazer o ping-pong aqui, a situação, qual é, como ativistas, os dois bastante ligados com grupos, inclusive aqueles que estão mais em situações de risco, né? Aqueles que têm situações até mesmo que ainda vivem o que vocês mesmos disseram a respeito de, naquela época, era mais sobrevivência do que direitos iguais. Ainda existem, né, muitos países que isso não é reconhecido, inclusive é criminalizado, inclusive com a morte. Por isso que eu queria falar dos direitos LGBTQ+, QI+, no Oriente Médio em geral. Tá? A gente já vai falar de Israel em um breve momento, porque Israel é uma ilha dentro desse mundo, né? É um oásis dentro desse mundo de direitos LGBTQI+, no Oriente Médio. E eu queria que vocês contassem um pouco, Márcio, eu queria que você contasse um pouco qual a situação deles, porque no Oriente Médio também é diverso, né? Você tem talvez lugares mais perigosos, menos perigosos, né? O Líbano não é legal, mas não é que nem o Irã. Existem baladas secretas, já escutei falar, mas no Irã não existe, enfim, ou se existe, é super perigoso, né? Você pode ser enforcado na rua no Irã, né? Eu queria que você contasse um pouco a respeito do Oriente Médio em geral. Qual é a situação da comunidade LGBTQI+, no Oriente Médio? Eu vou trazer, então, só um recorte histórico, acrescentar alguns comentários sobre o Oriente Médio. Acredito que o Bruno pode me ajudar a complementar nesse sentido, porque é realmente uma temática bem diversa. Pegando num recorte histórico, até para tentar entender por que a homofobia existe como um todo, né? E pensar em como ela se manifesta hoje, como ela se manifestou no passado. A gente tem que pensar que as condenações mais antigas à homossexualidade no mundo, elas são datadas ali entre torno de 1090 antes da Era Comum. Elas não tinham nem sequer uma fundamentação religiosa, era uma fundamentação cultural local, e que criminalizava especificamente, inclusive no Meio Oriente, a homossexualidade passiva. Essa criminalização da homossexualidade ela foi se desenvolvendo ao longo da história. Com a ascensão de Constantino, especificamente com a transformação do Império Romano em Império Bizantino, a gente tem pela primeira vez uma legislação, uma peça de legislação datada, onde se criminaliza o que era chamado então de sodomia. Especificamente, e sodomia é uma palavra muito complexa, porque ela vai se desenvolver na Idade Média com vários outros significados, não apenas a relação homossexual, mas também relações sexuais bestiais, zoofilia e afins. E pelo menos no Ocidente, se a gente for parar para pensar na história ocidental de como a homofobia se desenvolveu, ela se desenvolve principalmente fundamentada em cima de um pilar religioso, então a homossexualidade enquanto pecado, ou pelo menos o ato homossexual enquanto pecado, o que também é bem controverso, porque você vai ter uma relação de certa tolerância com as lésbicas durante um certo tempo, mas não era uma tolerância, era porque, na verdade, aquela sexualidade sequer era reconhecida, porque era uma sexualidade feminina, então tem todas essas nuances. E, de fato, essa ideia de sodomia perdura durante toda a Idade Média e é carregada para a modernidade. Isso já vamos chegar no Oriente Médio, porque tem a ver com esse recorte. Claro. Quando chega na modernidade, a homossexualidade ela deixa de ser apenas pecado,
E a gente tem laudos ali da Inquisição, século XVI, XVII, falando que era o crime mais vil, a coisa mais horrível, mais terrível, uma poesia assim gigante sobre esse ato, é uma ênfase, né, tão grande em cima disso. Mas o que é curioso de pensar como a homofobia se desenvolve é que quando chega no século XVIII, XIX, você começa a ter a homossexualidade sendo tratada também na esfera de crime e de doença. Primeiro na esfera de crime, então você começa a ter a criminalização, você deixa de ser uma questão puramente moral, mas você também tem a criminalização pelo Estado. Não que isso não existia na Idade Média, em toda a Europa, mas funcionava de maneira diferente. E, querendo ou não, a categorização de homossexualidade como doença, ela, de certa maneira, é até positiva, historicamente, porque a prerrogativa da época era que você deixasse de tratar como algo criminal para se tratar como uma questão de saúde. Então, olha, não vamos prender, vamos tentar curar. É daí que vem essa conversa. Grande parte das leis anti-sodomia, como são chamadas as leis históricas contra a homossexualidade, elas se propagaram pelo mundo graças ao Império Britânico. Eu acho que essa é uma das coisas importantes de se trazer. E onde o Império Britânico pisou durante sua expansão, a gente percebe que boa parte dessas leis anti-sodomia, elas podiam já existir a partir de algum código religioso no local, mas elas foram intensificadas por conta dessa expansão. E hoje, muitos países ainda mantêm legislação anti-sodomia do Império Britânico. Algumas mantiveram porque não quiseram tocar, algumas mantiveram porque esqueceram que a lei está lá, algumas mantiveram reafirmando a partir de pressupostos religiosos locais, a Sharia é um bom exemplo disso. E muitos países do Oriente Médio tiveram essa legislação anti-sodomia do Império Britânico, que ainda tem até hoje. Alguns aboliram, alguns não. Mas talvez que eu gostaria de comentar, e eu deixo mais essa parte da contextualização para o Bruno, algumas especificidades, porque quando a gente pensa em homofobia, quando a gente pensa em criminalização da homossexualidade, especificamente, nem sempre ela funciona de uma maneira preto e branco. É crime, então tem tal punição. Às vezes ela acontece de diversas outras maneiras. Um bom exemplo no Oriente Médio é a cultura de crimes de honra, né, ou de assassinato de honra. Então, se você fere a honra da família, não necessariamente o Estado vai te punir por ser homossexual, mas a própria família vai te punir, o Estado não vai condenar essa ação da família, que você fez motivado por honra. O Irã tem uma das coisas que eu acho mais absurdas no questão de uma punição à homossexualidade, porque existe, e aí eu realmente, eu e o Bruno talvez possa me ajudar nesse lugar, eu não sei se é especificamente alguma crença religiosa local, alguma crença de lá, mas alguns homens homossexuais são obrigados a passar por cirurgias de transexualizadora, porque acredita-se que a alma nasceu no corpo errado ou alguma coisa do gênero. Eu realmente não sei qual é a crença que fundamenta isso. Então, consegue ser homofóbico... Foi uma afeto do Ayatollah Khomeini. Foi uma decisão do Ayatollah Khomeini. E é uma coisa que consegue ser homofóbica e transfóbica ao mesmo tempo. Então, nem sempre a punição, não só no Oriente Médio, mas no mundo, vai vir a partir de uma coisa muito específica, de é crime, então vai ser punido. Às vezes ela vem através da sociedade, é legitimada pelo Estado. Às vezes vem da família, é legitimada pelo Estado. E pensar que as leis anti-homossexualidade no mundo, elas estão sendo dissolvidas hoje em passos bem pequenos, graças ao esforço dos movimentos LGBTs, mas a gente pensa nos Estados Unidos, até 2003, por exemplo, o estado do Texas criminalizava a homossexualidade. Então, assim, mesmo países no Ocidente com grande liberdade ainda tem desafios muito grandes em relação a isso. É claro, a gente pensa que o mundo inteiro era assim, agora isso está começando a se desenvolver, países têm começado a permitir o casamento igualitário ou não proibi-lo, a descriminalizar a homossexualidade, mas hoje ainda no mundo, em torno de 60 a 70 países criminalizam a homossexualidade, 10 deles com pena de morte. Isso é o que dá para a gente ter uma noção geral. Como o Márcio falou, a perseguição contra a homossexualidade, e inclusive a perseguição através da lei, que não é só através da lei, é através da lei, através da religião, é através da ciência, é um fato muito antigo, né? É um fato muito antigo. E ao longo da história, durante muito tempo, durante séculos, a situação se manteve, de certa forma, igual, né? Tem um caso muito interessante, que é o caso da Alemanha, né? Na Alemanha, a criminalização da homossexualidade existia antes da chegada do Hitler ao poder, né? Ela continuou
durante o nazismo, piorada, como tudo, né? Os homossexuais, em vez de continuar indo para a prisão, passaram a ir para os campos de concentração, né? Com o Triângulo Rosa. Mas depois da libertação de Auschwitz, os homossexuais que foram retirados do campo não foram para casa, foram para a cadeia, porque a criminalização da homossexualidade continuava, né? O Hitler caiu e a criminalização da homossexualidade continuou. E é muito interessante o seguinte, ela continuou na Alemanha soviética e ela continuou na Alemanha capitalista, né? E até depois da unificação da Alemanha, quando caiu o Muro de Berlim e as duas Alemanhas viraram novamente uma, a criminalização da homossexualidade ainda continuou por mais alguns anos. Ela só foi abolida alguns anos depois da reunificação alemã. Então, a criminalização da homossexualidade ela passou antes de Hitler, depois de Hitler, pelo lado soviético, pelo lado capitalista, e ainda assim perdurou no tempo. No Império Britânico, como bem apontou Márcio, o Reino Unido criminalizou a homossexualidade até pouco tempo atrás, né? Até pouco tempo atrás. Em Inglaterra e Gales, a homossexualidade deixou de ser crime em 67, né? Em Escócia e Irlanda, em 81, né? Mas o mesmo Reino Unido que condenou o Oscar Wilde e que tempo depois condenou o brilhante matemático Alan Turing, que ajudou os aliados a ganhar a guerra contra Hitler, né? E foi condenado por homossexual e forçado ao suicídio, esse mesmo Reino Unido agora tem casamento igualitário e vai colocar a imagem do Alan Turing numa nota, na Libra, né? Como uma forma de homenagem póstuma. Ou seja, a história da criminalização da homossexualidade é uma história que atravessa todos os continentes e que foi mudando de local, né? O que os juízes da Sharia fazem hoje na Arábia Saudita é o que a Inquisição Católica fazia na Europa alguns séculos atrás, né? Nesse contexto histórico, a gente pode dizer que a gente está vivendo aquele momento em que as coisas estão mudando pela primeira vez. Eu sempre digo que se a gente pegasse um jovem homossexual de meados do século XVII e levasse numa máquina do tempo a meados do século XIX, teriam passado 2 séculos e quando ele chegasse, o que ele encontraria? Ele encontraria mudanças incríveis na roupa, nos costumes, na música, na tecnologia, na ciência, mas a vida dele como jovem homossexual continuaria sendo a mesma. O armário continuaria sendo obrigatório, a relação com a família continuaria sendo impossível e a repressão da ciência, do Estado e da religião continuaria sendo muito perigosa. Mas, se a gente fizesse o mesmo exercício e trouxesse um jovem homossexual da década de 70 para os nossos dias, ele veria um mundo completamente diferente, não só porque tem internet, celulares inteligentes, realidade virtual, mas também porque aqui em Barcelona, por exemplo, ele poderia ir de mão dada na rua com o namorado, poderia se casar, levar para jantar com a família, se encontraria numa cidade em que a prefeita da cidade é bissexual e fala disso sem nenhum problema, em que tem lideranças políticas, o ministro do interior da Espanha é gay assumido, casado com outro homem, ou seja, ele encontraria uma sociedade completamente diferente. Quando eu decidi usar a expressão fim do armário para o meu último livro, foi pensando exatamente nesse momento em que, pela primeira vez na história, as coisas estão mudando. Agora, o fim do armário chegou? Ainda não. Que ainda tem uma parte importante do mundo em que isso não acontece. Tem 3 regiões do mundo, em particular, que são extremamente difíceis para a comunidade LGBT. Uma delas é o continente africano, com 6 de cada 10 países da África criminalizam a homossexualidade, né? 59% dos países da África criminalizam a homossexualidade. E aqueles que não a criminalizam, mesmo assim, têm uma perseguição muito grave, com uma única exceção, que é a África do Sul, que eu acho que não é por acaso que aquele país que lutou contra o apartheid, que levou Nelson Mandela ao poder, tenha sido o primeiro país da África que colocou a proibição da discriminação por orientação sexual na Constituição, aprovou o casamento igualitário e tal. A outra região do mundo que é muito complicada é toda aquela região que compreende a Rússia e as 6 repúblicas soviéticas, onde se misturou, de certa forma, nesse Frankenstein político contemporâneo, o pior do capitalismo selvagem com o pior do stalinismo da época comunista. E, por último, a gente tem o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, que é responsável pelo fato de que a metade dos países da Ásia, a maioria deles no Oriente Médio, criminalizam a homossexualidade. E também
No Oriente Médio tem uma única exceção, que é Israel, que é um país que, se a gente colocasse numa linha de 1 a 5 entre os países que matam os homossexuais, como o Irã, e os países que têm todos os direitos garantidos, como a Holanda ou como a Bélgica, o Israel estaria no número 4, mais perto da Holanda e da Bélgica, e quase todos os outros países do Oriente Médio estariam no número 1 ou no número 2, né? E eu acho que também não é por acaso que um país fundado por sobreviventes do Holocausto tenha sido o único país dessa região que é diferente nesse sentido, né? A situação no Oriente Médio é realmente catastrófica. A maioria dos países do Oriente Médio criminalizam a homossexualidade. Alguns fazem isso de maneira direta, com leis que dizem que aquele que introduzir o pênis no ânus, assim, tem a descrição bem escatológica, né? Aquele homem que introduzir o pênis no ânus de outro homem será castigado com tantos anos de prisão, tantas chibatadas, ou inclusive a execução, a pena de morte. No Irã tem pena de morte, na Arábia Saudita tem pena de morte, no Iêmen tem pena de morte, nos Emirados Árabes tem pena de morte. No Catar, o Código Penal do Catar tem uma pena de 7 anos de prisão, mas tem também a aplicação pela lei da Sharia em algumas regiões, né, em que também é aplicada a pena de morte. A maioria dos países do Oriente Médio tem legislações que criminalizam de forma direta ou indireta a homossexualidade. E tem casos, por exemplo, como o Egito, que não tem uma criminalização direta da homossexualidade na lei, mas tem leis que dizem coisas como, por exemplo, que será punido com prisão aquele que cometer atos contrários à decência e à moralidade pública, né? E quem é que são presos por isso? A gente, né? Inclusive com situações de tortura, como, por exemplo, os exames anais obrigatórios, né? Em que a polícia faz um exame do ânus da pessoa para ver se ele teve sexo anal passivo e levar para a cadeia por causa disso. Bimbi, só uma pergunta para a gente continuar para o próximo ponto. Você falou os Emirados Árabes também tem pena de morte. O Catar também tem pena de morte, porque eu acho assim extremamente, para mim, pelo menos, eu acho extremamente polêmico, paradoxal que esses países, tanto o Catar principalmente, menos os Emirados Árabes, os dois são emirados, os dois não são democracias, os dois têm proibições religiosas nas suas constituições, os dois são monarquias totalitárias, né? Não tem aqui uma monarquia parlamentarista nem nada disso, é a decisão do Emir e acabou. E as pessoas esquecem disso, vão ter Copa do Mundo no Catar, falam que as pessoas que constroem os estádios trabalham em situação semi-escrava, para não dizer escrava, e assim, as pessoas deveriam saber disso, a comunidade LGBT deveria saber disso, porque esse é o tipo de propaganda que eles fazem com companhias aéreas extremamente luxuosas e uma Disney para adultos, que é Dubai, ao mesmo tempo, eu não sabia. Esconde uma outra realidade. Esconde no caso do Catar, tem a seguinte situação: o artigo 285 do Código Penal de Catar prevê uma pena de 7 anos de prisão para os homossexuais. Porém, em algumas regiões do país se aplica a lei da Sharia, porque você tem tribunais civis e você tem tribunais religiosos, né? Por exemplo, no caso da Arábia Saudita, você só tem tribunais religiosos, né? Ou seja, a aplicação da lei penal na Arábia Saudita é feita através dos tribunais religiosos. E o que é aplicado são as suras do Corão, como se fossem lei civil. Ou seja, é uma interpretação de uma determinada sura do Corão, a sura 780 81, por exemplo, que é interpretada para criminalizar a homossexualidade, de uma maneira, inclusive, indireta, porque a interpretação que o regime da Arábia Saudita faz, que também é uma monarquia absolutista, ela não considera a homossexualidade em si, ao menos não explicitamente, né? Não considera a homossexualidade em si como um crime grave. O que considera um crime grave é o sexo fora do casamento. E, claro, o casamento entre 2 homens ou entre 2 mulheres é proibido. Então, assim, isso mostra que, muitas vezes, tem criminalização de maneira explícita, tem países que os códigos penais falam, por exemplo, no caso do Irã, o Código Penal iraniano é muito prolixo em definições, né? Então, você tem penas diferentes para cada situação. Não é a mesma coisa a penetração anal, que o sexo oral, que o beijo, que, por exemplo, frotar o pênis na bunda do parceiro, mas sem penetrar, né? Aí já tem uma outra pena,
diferente que se penetrar. Se penetrar tem uma pena mais alta. Então, tem países em que os códigos penais têm definições muito precisas daquilo que é criminalizado. E tem outras que têm definições ambíguas, como é o caso do Egito, com atos contrários à decência e à moralidade pública, ou como é o caso da Arábia Saudita, em que a criminalização indireta. Você é condenado à morte por você ter tido sexo fora do casamento, né? Tem vários outros países em que há uma criminalização do que eles chamam de propaganda da homossexualidade. Então, por exemplo, se a gente fizesse esse debate em algum desses países, todos nós seríamos presos, só por estar falando sobre o assunto. Então, é proibido ter publicações LGBT, ter um site na internet LGBT, escrever um romance LGBT, fazer uma música que fale sobre LGBTs, qualquer uma dessas coisas é crime. Isso acontece, por exemplo, em um país como a Jordânia, que é um dos poucos países do Oriente Médio que não tem uma lei que explicitamente criminaliza a homossexualidade, mas são criminalizadas as expressões, né, relacionadas com a homossexualidade. O caso do Catar é vergonhoso. Eu acho, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é vergonhoso que a comunidade do futebol, né, a FIFA, aceite que a Copa do Mundo seja feita num país que condena os homossexuais à prisão ou à pena de morte. Acho que o caso de Catar e dos Emirados Árabes é vergonhoso. Mas a gente vai ver em outros momentos da nossa conversa que isso não é um problema exclusivo da FIFA, né? Isso é um problema da ONU, é um problema da FIFA, é um problema de várias instituições internacionais que, desculpem a expressão, estão cagando para os direitos da população LGBT. É muito interessante. Eu queria levar a conversa para cá, para o Brasil um Minuto. Márcio, eu queria te perguntar o seguinte, queria que você contasse um pouco, já entrando no termo pinkwash, que os dois, obviamente, têm bastante experiência em relação a isso. Bom, o termo pinkwash é aquela comunidade de pessoas que são contra a existência de Israel, que acreditam que Israel tem direitos LGBT só para esconder, entre aspas, seus crimes ou qualquer tipo de violações, o que, na verdade, na minha opinião, aprendi com vocês isso, né? É uma ofensa à sabedoria e à inteligência das pessoas que são homossexuais, porque é como se você chamasse todas as pessoas que são homossexuais de burros ou ignorantes, porque eles não conseguiriam perceber eventuais crimes ou ilegalidades só porque Israel tem direitos LGBT de país digno de um país de primeiro mundo. Então, assim, Márcio, eu queria te perguntar, você que trabalha com educação, né? Como você trabalha com isso na sua comunidade? Como você traz o tema de Israel para a sua comunidade? E contar também da sua experiência que você passou quando o movimento racista e antissemita BDS tentou evitar que o consulado de Israel patrocinasse com muito orgulho, né, um dos carros alegóricos da parada do orgulho aqui em São Paulo em 2018. Vamos lá. Só complementando uma coisa que o Bruno trouxe antes, até mesmo ter uma bandeira arco-íris em alguns desses países pode ser suficiente para você ser preso na rua ou em casa. Vamos lá. A maneira como Israel entrou nas organizações LGBTs das quais trabalhei, eu falo do Dignidade, Aliança Nacional LGBTI+, os Voluntários Arco-Íris, entrou a partir de uma outra discussão. Na verdade, uma das conversas que estávamos tendo, nas rodas de conversas que promovemos aqui em Curitiba e em alguns outros espaços que temos as organizações, era sobre homofobia e antissemitismo, era sobre as relações, as diferenças, as semelhanças entre esses dois preconceitos. E essa discussão começa a partir de um evento simbólico, não só da questão da parada de São Paulo, sobre eventos, né, que surgiram depois condenando a participação de Israel na parada de São Paulo, mas também alguns outros eventos internacionais, no qual judias lésbicas foram expulsas de uma parada do orgulho por estarem usando uma bandeira arco-íris que tinha uma estrela de Davi. E a acusação dos organizadores dessas paradas é que elas estavam promovendo sionismo e por essa razão estavam ofendendo algumas pessoas ou qualquer coisa do gênero. O fato que sequer a bandeira era sionista ou se propunha ser sionista, então começa por essa conversa. Segundo, foi uma associação do símbolo da estrela de Davi, que é um símbolo judaico, que não tem nada a ver com a bandeira de Israel especificamente naquele contexto. E mesmo se fosse um símbolo sionista com um símbolo LGBT,
o fato dessa ter sido a motivação para elas serem expulsas, eu acho que causa uma extrema repulsa. Dentro da comunidade LGBT, a gente tenta trazer o tempo todo todas as intersecções possíveis, né? O racismo, a misoginia, o machismo, todas as questões. Por que o antissemitismo cai fora dessa equação? E essa era a nossa preocupação enquanto as organizações que trabalhavam aqui. Por que que isso também não estava sendo levado em conta na equação? E a partir disso, a gente acaba tendo uma conversa com o Museu do Holocausto aqui em Curitiba sobre antissemitismo e homofobia. A gente tenta estudar um pouco quais são as semelhanças e as diferenças entre esses fenômenos. A gente acaba encontrando muitas semelhanças. Talvez a principal delas é de que tanto o antissemitismo quanto a homofobia elas são baseadas em mitos sobre pessoas. Então, você cria um ser imaginário e condena aquele ser imaginário. Então, desde o judeu deicida, que matou Deus ou Jesus, desde o judeu como uma raça ou etnia inferior, até as teorias conspiratórias, são todos mitos. E com a comunidade LGBT muitas vezes é semelhante. Os LGBTs vão destruir a família, ou são fracos. Quer dizer, as comparações são muito parecidas. Dado isso, o que foi interessante nessa conversa é que quando fizemos o evento para conversar a primeira vez sobre homofobia e antissemitismo, é que houveram comentários se nós iríamos discutir o conflito Israel-Palestina. E, muito educadamente, né, respondemos que se a pessoa quisesse fazer essa pergunta, ela poderia ir no dia do evento, poderia trazer o questionamento dela, mas, ao mesmo tempo, chegou esse incômodo de, olha, o tema não é esse. A gente está tendo uma conversa aqui sobre dois preconceitos históricos, semelhantes, bem fundamentados. E foi quando a gente, de bom grado, o museu traz uma definição muito interessante para a gente naquela apresentação. As pessoas que fizeram as perguntas, né, no evento não compareceram para fazer a pergunta pessoalmente, obviamente, não compareceram. Mas o museu ainda assim trouxe uma definição muito interessante que eu acho que tem sido muito, muito importante para utilizar nos movimentos sociais e nas organizações LGBTs. Que era especificamente quando é antissemitismo ser contra Israel, quando é ser antissemita, ser antisionista. E uma das coisas que se trouxe foi justamente essa convocação e a singularização. Então, o que são essas coisas? A convocação é de cobrar de uma pessoa um posicionamento, sendo que aquela temática não necessariamente diz respeito a ela. Então, seria cobrar, por exemplo, porque o evento falava de antissemitismo, que a gente tivesse que falar sobre essa temática. Então, essa cobrança, essa convocação, ela não acontece com outros grupos. E isso acontece na comunidade LGBT também. Houve um episódio ano passado em que um casal de mulheres assassinou uma criança, filha. Foi um caso bem emblemático, foi um crime, precisa ser julgado de acordo com a justiça e com a lei. Mas a sexualidade das mulheres foi levada em consideração. Na mesma semana, aqui em Curitiba, um homem de família, heterossexual, matou o filho de 4 anos. A sexualidade dele não foi levada em consideração. A matéria não dizia homem heterossexual matou criança. Então, quando a sua sexualidade é convocada, mas da hegemonia não é, a gente percebe que o mesmo acontece com o antissemitismo. Porque ninguém cobra da hegemonia um posicionamento. Ah, não, mas o judeu tem que falar. Então, essa cobrança, essa convocação, é onde começa boa parte do preconceito. E a outra questão que é a singularização. Quer dizer, o mundo está cheio de problemas. O Catar é um bom exemplo do que vocês trouxeram, mas eles não são colocados na discussão. Então, tudo que envolve Israel e LGBT, quando aparece de alguma maneira essa intersecção, não, é pinkwashing. É acusado diretamente desse termo. Ou seja, você singulariza uma coisa que acontece no mundo inteiro de várias maneiras, só que no Estado judeu. Então, quando apenas o Estado judaico, apenas o Estado de Israel é citado e os outros países que fazem as mesmas coisas não isso também é uma atitude antissemita. E eu percebi que não havia essa conversa dentro das organizações LGBTs. Não é como se houvesse um posicionamento antissemita ou como se houvesse um preconceito. É que simplesmente a conversa não acontecia e as referências muitas vezes eram muito rasas. E começar a ter essa conversa foi muito importante porque a gente acaba descobrindo muitas outras coisas, né? Então, a maneira como a gente tem trazido, André, dentro das rodas de conversa, dentro dos nossos grupos, na melhor maneira possível, é primeiro fazer essas distinções, né, entre a comparação, entre a convocação e a singularização. E quando a gente fala especificamente de pinkwashing, eu faço a pergunta: se alguém acusa alguma coisa específica de ser pinkwashing, eu quero saber por que quem fez, por que fez, como fez. Quer dizer, eu quero as perguntas, eu quero os detalhes. Porque a sensação que eu tenho é que todas as vezes que algum assunto que envolva LGBT Israel aparece ou surge,
automaticamente já se tem uma resposta pronta. Não, isso é pinkwashing. Ah, não, eles estão escondendo crimes. Quando muitas vezes não é. Recentemente, o parlamento de Israel, uma notícia informando que havia o maior número de homens gays no seu parlamento em sua história, uma notícia para se comemorar, foram pessoas eleitas, que tiveram que fazer uma disputa política para serem eleitas. Não é como se o Estado de Israel tivesse pegado 4 pessoas aleatoriamente no meio da população, colocado no Knesset e falado, não, agora vocês vão servir de propaganda para a gente. Não foi isso que aconteceu. Elas foram eleitas. Então, ignorar a história das pessoas LGBTs em Israel, ignorar o movimento LGBT em Israel, ignorar os desafios desse movimento, é ignorar a história da comunidade LGBT em Israel e invisibilizar essa comunidade. E eu acho que isso não é justo para todas as outras comunidades e movimentos LGBTs ao redor do mundo, porque nenhuma outra comunidade LGBT ao redor do mundo seria questionada da mesma maneira. Muito legal. Eu vou pegar a permissão do Bruno para ler um trecho falando de Israel. O Bruno escreveu o seu segundo livro, O Fim do Armário, Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais no século XXI, que lançou a segunda edição. Eu tenho ele online. Eu sou mais moderno. Um homem tecnológico. Eu tenho aqui. Eu vou ler uma parte que você começa o capítulo que você fala a respeito dos judeus. O capítulo 3, né? Viados e judeus, as duas faces da discriminação. Então, eu queria ler uma coisa, e eu já dou spoiler que nessa primeira coisa o Bruno está sendo irônico, e eu queria, porque ele fala que ele está sendo irônico depois, mas só para não assustar os nossos espectadores. Ele fala assim: os judeus são tão malvados que fizeram um país que trata bem os gays numa região onde nós nos prendem, que nos punem com chicotadas ou lapidações, ou então nos penduram numa forca. Mas eles não nos enganam. Na verdade, fazem isso como parte de uma estratégia publicitária malévola para que as pessoas preocupadas com os direitos humanos não percebam como são degenerados. Fingem que são a favor das liberdades civis e da igualdade de direitos e contra a homofobia, e até provam isso com fatos concretos. Mas é puro teatro. Eles tratam bem os gays por maldade para ocultar do mundo as suas verdadeiras e vis de intenções. Porque são judeus e ainda por cima sionistas. E aí você escreve, né? Não, eu não enlouqueci, tampouco virei nazista a essa altura da vida, nem me filiei a um partido de ultradireita. Nada disso. O que fiz acima é um resumo, obviamente irônico, da versão mais difundida da teoria de conspiração conhecida como pinkwash. Fala um pouco, Bruno, por favor. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que partir de fatos concretos, né? Porque as narrativas construídas só a partir de discursos ideológicos sem nenhum fato concreto acabam caindo, né, na fake news. O Brasil está muito acostumado a isso com esse presidente que tem. O Israel é, de fato, o único país do Oriente Médio que trata as pessoas LGBT como seres humanos, né? O primeiro patamar do qual a gente parte. No Oriente Médio, as pessoas LGBT não são tratadas como seres humanos. Israel é o único país do Oriente Médio que trata as pessoas como seres humanos. Mas, além disso, um país que, ao longo da sua história, tem dado passos muito importantes no reconhecimento dos direitos civis da população LGBT, né? Por exemplo, Israel herdou, depois da declaração da independência de Ben-Gurion, depois da Guerra da Independência, da Declaração da Independência, Israel herdou as leis anti-sodomia do Império Britânico, né? Porque muita gente que faz discussões acaloradas sobre o conflito israelense-palestino não sabe, mas todo aquele território, em algum momento, fez parte do mandato britânico da Palestina, né? Que era um território que estava sob controle do Reino Unido, né? E, portanto, lá vigoravam as leis do Reino Unido, entre elas a lei contra a sodomia, a mesma lei contra a sodomia que o Reino Unido levou para a Índia, que o Reino Unido levou para vários países da África, né, para vários países da Ásia. Essas mesmas leis vigoravam naquele território. Bom, Israel deixou de aplicar essas leis antes que o Reino Unido, né? A descriminalização da homossexualidade em Israel
ela aconteceu por lei positiva em 88. Mas já desde 1963, por uma decisão da Justiça, as leis contra a sodomia não eram aplicadas. Como eu já falei antes, o Reino Unido só fez essa descriminalização em 67 em Inglaterra e Gales e só em 81 em Escócia e Irlanda. Então, portanto, Israel, depois de se independizar do Reino Unido, foi mais rápido no reconhecimento dos direitos dos homossexuais que o próprio Reino Unido. Israel foi o primeiro país da Ásia que reconheceu a coabitação de parceiros do mesmo sexo. O segundo, e até o único até agora, os únicos até agora, foi o Taiwan, que é o único que tem casamento igualitário por uma decisão da Corte Suprema da Justiça. Israel tem legislações contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, tem leis contra a discriminação no emprego. Israel não tem nenhum tipo de proibição para que os homossexuais sirvam nas Forças Armadas, que, por exemplo, nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, era proibido durante a época, inclusive durante a época do Clinton, com o Partido Democrata no poder, se estabeleceu aquela política do Don't Ask, Don't Tell, que os homossexuais podiam servir nas Forças Armadas desde que eles ficassem no armário. Se eles falassem que eram homossexuais, seriam punidos, e poderiam ser presos. Então, Israel não tem esse problema. Inclusive, as pessoas que fazem objeção de consciência para não servir nas Forças Armadas podem servir numa organização de direitos humanos LGBT, como outras pessoas servem em outras organizações da sociedade civil. Ou seja, Israel tem avançado muito ao longo dos últimos tempos no reconhecimento dos direitos da população LGBT. Tem legislação sobre identidade de gênero, sobre mudança de sexo, sobre reconhecimento de identidade das pessoas trans. Tem, desde já faz muito tempo, o reconhecimento igual para os parceiros do mesmo sexo de judeus que emigram a Israel através da lei do retorno. Tem, por uma decisão da Corte Suprema de 2006, o reconhecimento dos casamentos celebrados no exterior, ou seja, tem várias legislações e tem uma das maiores paradas LGBT do mundo em Tel Aviv, ou seja, não dá para negar, isso é fato. Isso é fato. Israel também tem dívidas com a comunidade LGBT. Uma das dívidas, na minha opinião, mais graves é que Israel não tem casamento igualitário, porque Israel não tem casamento civil, o que eu acho uma coisa super atrasada, um país como Israel, um país moderno como Israel, não ter uma lei de casamento civil. Isso é resultado de uma negociação que aconteceu na época da Declaração da Independência, quando Ben-Gurion teve que juntar, desde os judeus ortodoxos até o Partido Comunista para assinar a declaração. Mas isso não é desculpa para não fazer a reforma agora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que tem fatos, Tem fatos. E frente a esses fatos, o discurso que a gente escuta dos setores que se autodenominam antisionistas e que, na minha opinião, são simplesmente antissemitas, é a ideia de que Israel faz isso, como eu falei ironicamente nesse trecho do livro, apenas para mascarar alguma outra coisa. Que Israel reconhece os direitos da população LGBT para mascarar alguma outra coisa. E, principalmente, o que é falado é com relação ao conflito israelense-palestino. Agora, eu acho interessante discutir uma coisa. Alguns anos atrás, eu não lembro se foi 2016, 2017, depois da viagem que a gente fez com Jean Willis para Israel e Palestina, eu escrevi um artigo no site do IB que falava sobre o conceito de pinkwashing. E o que eu falo nesse artigo? Eu falo que tem uma série de pressupostos para você aceitar esse conceito. Primeiro é que Israel é um país sujo, que precisa ser lavado. Porque pinkwashing significa lavagem roça. É a ideia de que você está lavando uma coisa que está suja. O segundo é a ideia de que os direitos da população LGBT são tão secundários, tão pouco importantes, que eles só podem ser explicados como requisito ou como consequência de alguma outra coisa. Eles não têm valor em si. A gente não pode pensar na conquista dos direitos da população LGBT em Israel se a gente não associa essa conquista a alguma outra questão. Isso é um conceito profundamente homofóbico. Por outro lado, você tem, atrás do conceito de pinkwashing, uma ideia profundamente antissemita, que é a ideia de que os judeus são incapazes de fazer alguma coisa boa sem que por trás dela tenha algum interesse escuso, ruim, malvado. Eles só podem fazer o bem. Eles fizeram uma coisa boa, então deve ter algum motivo ruim por trás disso. Também tem uma outra ideia que você já falou, que é a ideia de que a população LGBT é manipulável, é estúpida, é egoísta, e que apenas oferecendo a ela direitos civis para os LGBTs, eles não vão poder opinar sobre nenhum outro assunto.
Mas eu acho que o mais importante, o pressuposto mais importante que tem por trás do conceito de pinkwashing é a ideia de que não existe movimento social em Israel. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu aprendi lutando pelo casamento igualitário na Argentina, lutando pelo casamento igualitário no Brasil, lutando pelo casamento igualitário no Equador, ajudando essa luta em vários países da América Latina, é que os direitos se conquistam com muito trabalho, com muita militância, com muito esforço, com muita discussão, com muita briga, com muito debate, com muito argumento. Né? Os direitos da população LGBT em nenhum lugar do mundo caíram do céu. Em nenhum lugar do mundo foram concessões dos governos. Em nenhum lugar do mundo foram uma esmola que os governantes deram. Em todos os lugares do mundo onde a gente conquistou direito foi através de muita luta. Em Israel foi igual. Israel não é um país diferente a todos os outros países do mundo. Em Israel tem direitos da população LGBT porque a população LGBT se organizou, construiu movimento social, construiu organizações políticas, entrou nos partidos políticos, entrou nos movimentos sociais e se organizou para conquistar esses direitos. E por que eu acho que essa ideia da negação do movimento social LGBT em Israel é a mais importante dos pressupostos antissemitas e homofóbicos que estão por trás do conceito de pinkwashing? Porque essa ideia parte do totalitarismo, parte da ideia de que Israel é uma sociedade completamente homogênea, é uma sociedade que não tem contradição, é uma sociedade que não tem disputa, que não tem diferentes ideias, que não tem diferentes classes sociais, que não tem diferentes grupos políticos, e que, então, todas essas decisões que Israel toma são tomadas, não sei, por alguma entidade supranatural, por alguma espécie de conspiração intergaláctica, talvez pelos sábios do Sion. Né? Então, é isso que está por trás. A Israel verdadeira, como qualquer outro país do mundo, é uma sociedade contraditória, que tem esquerda, que tem direita, que tem religiosos, que tem laicos, que tem judeus, que tem muçulmanos, que tem gays, que tem héteros, que tem homens, que tem mulheres, que tem reacionários, que tem progressistas. E dentro dessa sociedade complexa, como todas as outras sociedades do mundo, o movimento LGBT conquistou direitos. Essa é a verdade. Márcio, você... Muito obrigado, Bruno. Realmente, tudo isso que você está falando me leva a pensar o seguinte... eu fico muito honrado com isso, assim, como judeu, e eu sei que vocês dois não são, vocês compram, às vezes até uma briga com colegas ideológicos de partidos e também até mesmo da mesma causa que vocês, que deveria ser, pelo menos assim, é tão importante, se não mais, porque a causa de vocês, como o sionismo é a minha causa, e com certeza, direitos LGBTs também é a minha causa, porque eu me identifico com o que vocês estão contando, do preconceito que vocês sofreram, porque também, da mesma forma, criaram essas teorias com os judeus, como o Márcio mencionou. Agora, como é que funciona essa relação com essas pessoas na hora H? Eu queria que você contasse, Márcio. Você provavelmente deve ter discutido, as pessoas devem ter usado jargões, devem ter falado palavras fortes, frases de efeito, aquela famosa, tipo, você apoia genocidas, mas você me falou alguma coisa de porque não param de matar crianças palestinas, a gente estava falando no telefone, e, tipo, às vezes frases que não têm absolutamente nada a ver com o contexto do que está se falando. A gente está falando de direitos civis, sociedade civil, movimentos de igualdade num país democrático, no coração do Oriente Médio, e aí entra o negócio da guerra. Mas a guerra não é o que baseia o dia a dia da vida dos 9 milhões de israelenses, né? Então, como isso funciona na prática, quando você está dialogando, tudo que o Bruno falou, que no final das contas seria o que é ideal para todo mundo saber a respeito dos direitos LGBTs, eu até sempre falo, né, que Israel representa muito mais do que todos os países na região as ideias progressistas que os partidos progressistas aqui pregam. E como eles conseguem, esses mesmos partidos, virar as costas completamente para um país que prega exatamente o que eles pregam em muitos costumes e tradições, e abrem as portas
às vezes até para diálogos com países e pessoas totalmente ao contrário do que eles protegem no Brasil. Só uma coisa os une, o antisionismo. Só uma coisinha, queria acrescentar a isso que você falou agora. Tem uma pesquisa do ano passado, do Jerusalem Post, que foi feita em Israel e que foi feita unicamente para a população judaica de Israel, né? E mostrou algumas coisas que são super interessantes. A primeira, 78% dos judeus de Israel são a favor do reconhecimento dos direitos dos casais do mesmo sexo. 55% é a favor de que esses direitos sejam na forma do casamento civil, né? Mas você sabe o que eu achei mais interessante? 54% dos judeus religiosos são a favor do reconhecimento dos direitos dos casais do mesmo sexo. E, claro, também 93% dos judeus seculares, né? Isso, quando você compara com as estatísticas, com as pesquisas em todos os outros países da região, você tem porcentagens de, por exemplo, nos territórios palestinos de Gaza e Cisjordânia, 89% das pessoas respondem à pergunta que a homossexualidade é imoral. E esse é a mesma porcentagem que você vê no Irã, na Arábia Saudita, no Iêmen, na Jordânia, no Egito, ou seja, porcentagens altíssimas. Como também você vê essas porcentagens na Rússia e nos países das ex-repúblicas soviéticas, como você também vê na maior parte da África, né? Então, nesse sentido, Israel é uma ilha. É muito estranho que isso não faça parte da discussão. Uhum. Eu acho que o Bruno foi completamente cirúrgico, André, em várias das coisas que ele trouxe. Eu adorei ele elencar ali a questão de onde há homofobia nessa acusação de pinkwashing, de onde há antissemitismo nessa acusação de pinkwashing, e principalmente a negação do movimento social LGBT israelense. Israel tem organizações LGBTs invejáveis, coisas que eu acredito que a gente deveria importar para cá. Principalmente no cuidado com LGBTs mais idosos, a rede social e rede de apoio que eles constroem é algo que deveria ser admirável para as organizações LGBTs ao redor do mundo. Mas eu acho que trazendo essa temática, trazendo confrontos, eu penso o seguinte, eu acho que uma delas é justamente desfazer o imaginário. A gente precisa começar por isso se a gente quiser ter uma conversa profunda sobre isso, não uma conversa rasa. E quando a gente fala de imaginário, é uma consequência dos imaginários passados. Então, tanto o imaginário gay, o imaginário sodomita da Idade Média, como os imaginários antissemitas, eles respingam Israel, porque o que existe hoje é um debate de Israéis imaginárias. Uma Israel imaginária em grupos de direita ou conservadores, que muitas vezes vem como uma terra sagrada, intocável, totalitária, religiosa, que não é a Israel real, uma Israel genocídia, colonialista e séries de outros termos que você encontra em círculos que se dizem progressistas ou de esquerda, e até mesmo uma Israel imaginária dentro de círculos LGBTs, que é ou a Israel que está fazendo isso por conta de tratar a comunidade LGBT como se fosse ignorante, para desviar a atenção de alguma coisa, né, dentro dos ativistas LGBTs que se considerariam mais progressistas ou não teriam uma aprofundamento, mas também a Israel paraíso no Oriente Médio, das paradas para turismo, que também abarca uma certa parte da população. Eu acho que todas essas Israéis imaginárias, elas impossibilitam a gente de ver a riqueza que é a história da Israel real. Tanto da Israel real com a comunidade LGBT tendo conquistas, que foi conquistada pela comunidade local, como desafios hoje em dia também. A Israel real como um movimento de independência de um povo que fica 2000 anos na diáspora e consegue ter, e percebe que a emancipação não é suficiente e precisa da independência para ter não só uma estabilidade política, mas uma liberdade, uma segurança. E também desses progressos todos, pensar que conseguir, no meio do Oriente Médio, trazer esse tipo de ambiente de tolerância e paz para uma comunidade específica que é LGBT, antes mesmo de países no Ocidente, ou que a gente chamaria de Ocidente, é admirável. Então, hoje, o que eu diria, André, e o que eu trago, geralmente é o seguinte, como é que eu desafio as Israéis imaginárias, né? Então, tentando responder essa pergunta. Primeiro, trazendo a Israel real, a Israel com todas as suas complexidades, essa é a primeira coisa, e não só Israel real, mas todos os outros países ao redor reais também, com suas realidades, seus contextos, as suas histórias, seus movimentos locais também. Mas principalmente afirmando algumas coisas. O mesmo direito fundamental, a mesma liberdade individual, a mesma dignidade humana que existem nos direitos LGBTs,
é a mesma dignidade humana que existe no movimento sionista, que existe no movimento de autodeterminação palestina. Não são coisas contraditórias. O sionismo, como um movimento de autodeterminação, que essa é a definição, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é sempre questionar as pessoas nos nossos círculos qual a definição delas de sionismo, porque não há uma definição, geralmente é um termo solto, enquanto a autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral, e aí como isso vai se desenvolver uma outra grande discussão ou outras grandes discussões. Então isso como movimento de dignidade humana e os direitos LGBTs como movimento de dignidade humana. Ou seja, eu não defendo Israel porque Israel é boa para os LGBTs. Eu não ataco a autoridade palestina porque ela é ruim para os LGBTs. Eu apoio Israel porque o sionismo, enquanto movimento político histórico, é um movimento legítimo e de dignidade humana. Eu apoio os direitos LGBT+, porque é a coisa certa a fazer, porque a liberdade, a equidade perante a lei de pessoas LGBT+, é a coisa certa a fazer, da mesma maneira que eu apoiaria a autodeterminação palestina. Todas essas três coisas são a coisa certa a fazer. Todas essas três coisas são dignidade humana, elas não são contraditórias. Elas só são contraditórias dentro da Israel imaginária, totalizante e hegemônica. No mundo real, elas não são contraditórias. Muito legal. Eu queria trazer para o debate dois atos que eu lembro muito bem. Eu queria que você comentasse. Existem pessoas, assim, porque quando a gente fala de educação, a gente imagina que a gente parte do princípio de que pessoas inteligentes, estudadas, letradas, com faculdade, com mestrado, com eventualmente doutorado, de verdade, de verdade. Elas vão virou meme já, né? Esse governo mapeara em todos os ministérios. Né? E o que acontece? Tem, por exemplo, Bruno, você foi tesoureiro carioca no estado do Rio de Janeiro do Partido PSOL. Você foi assessor do Joe Willis quando ele era deputado federal pelo PSOL. Você acompanhou ele a Israel quando ele foi a Israel como deputado, foi altamente atacado. Isso gerou uma discussão gigantesca dentro do partido, que fez, no final das contas... E no meio disso, você tem uma ativista do PSOL filiada a, se não me engano, aí você pode explicar, Tese 11, Sabrina Fernandes. Não conhece? Uma moça que tem um canal no YouTube que chama Tese 11, acredito que deve ser a tese da chapa do Juliano Medeiros, que é uma chapa que é anti-Israel, é pró-BDS, e assim, dentro, ela tem videozinhos no YouTube super bem feitos, caríssimos de serem produzidos, que falam a respeito do pinkwash. Ela fica 40 minutos falando por que Israel é ruim, por que Israel faz pinkwash. Inclusive, ela foi para lá e fez vários vídeos lá. E depois você tem o presidente do partido, né, indo para atendendo, sendo convidado e indo para uma cerimônia que celebrava 40 anos da Revolução Islâmica no Irã. Isso foi no ano passado, quando algumas pessoas ligadas à Revolução Islâmica no Irã, porque nem todos ligados ao Irã, aqui no Brasil, né, a gente tem que deixar isso claro, são ligados à ideologia da Revolução. Muitos iranianos que moram fora do Irã, normalmente são pessoas que fugiram do Irã por causa da Revolução, principalmente os iranianos que se conhece. Você vai para Los Angeles, tem metade de Los Angeles parece que são iranianos, metade são muçulmanos que fugiram da perseguição da Revolução, e metade são iranianos judeus, que também tiveram que fugir por causa da Revolução. E ele vai num evento que preza a celebração da existência da Revolução e do governo dos ayatolás, o presidente de um partido que prega socialismo e liberdade. Vamos para a parte de liberdade, vamos deixar o socialismo aqui de lado um minuto. Que prega liberdade, que prega costumes que tem absolutamente nada a ver com o que o Irã prega. E ele é uma das pessoas da fala, ou seja, ele fala 20 minutos, meia hora, a respeito de algum tipo de relação que a esquerda brasileira tem com o Irã, ou que parte da esquerda tem com o Irã, no seu único quesito lá, que dá para encontrar, que é o antisionismo, porque é parte da esquerda, não é a esquerda inteira. E aí isso gera uma série de revoltas de pessoas ligadas à esquerda e ao PSOL, inclusive sua,
Queria que você contasse um pouco sobre isso, Bruno, por favor. Bom, isso tem toda uma história, né? Eu lembro que eu participei, eu militei no PSOL durante muitos anos, né? Eu fui durante 3 mandatos integrante da executiva estadual do PSOL no Rio de Janeiro, que é o estado brasileiro onde o PSOL é mais forte, onde o PSOL tem mais capilaridade real, né? Eu fui tesoureiro, eu fui secretário de comunicação, fui vogal, ocupei diferentes cargos na executiva do partido. E eu participei, eu conheço muito bem o PSOL por dentro, que foram quase 8 anos que eu participei de congressos municipais, estaduais, nacionais, fui assessor do JAN, etc. A questão do Oriente Médio, Israel e Palestina começou um dia que a gente encontrou, como é que se chama aquele café? Bom, não vou ler, o Cafeína em Ipanema. A gente encontrou no Cafeína de Ipanema com Jean Willis, o Guilherme Cohen e o Michel German, que eles vieram nos convidar para fazer uma viagem para Israel e Palestina, né? O Jean estava sendo convidado para falar na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ao longo dos últimos anos, o Jean tinha sido convidado para falar em várias universidades do mundo inteiro. O Jean já deu conferência na Sorbona, na London School of Economics, em Harvard, né, na Universidade George Washington, na Universidade Complutense de Madrid, sei lá, em dezenas de universidades de vários países do mundo. Isso nunca foi um problema. No dia que ele aceitou uma conferência na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele virou inimigo de uma parte do partido, de uma parte da esquerda brasileira. E ele virou inimigo com uma série de acusações e discursos que eram claramente antissemitas. Não eram duvidosos de ser antissemitas, não eram suspeitos de ser antissemitas, não. Eram claramente, eram evidentemente discursos antissemitas. Bruno? Será que ele caiu? Acho que ele caiu. Vou guardar um pouquinho. Márcio, enquanto ele volta, eu não sei se ele caiu ou se ele ficou sem som. Aparentemente parece que ele caiu, deve ter travado, ele deve ter caído. Eu queria que você contasse, quando a gente estava falando sobre isso, quando a gente estava falando no telefone, você me contou de que existem diversos desafios que a comunidade LGBT ainda de Israel tem, né? Você citou alguns deles, né? E ao mesmo tempo, muitas conquistas, né, que foram feitas, né? Então, você saberia me listar para nós aqui esses desafios que ainda faltam acontecer em Israel, que não fazem Israel estar no nível 4, não está no nível 5, que o Bruno estava comentando, que o Israel ainda está nesse nível 4? O que precisaria ter além para que Israel chegasse nesse nível 5? A gente pode comentar alguns deles. Acho que talvez só antes, para até aproveitar, né, o tempo, eu acredito que a gente acabou não explicando com um pouco de profundidade o que o termo pinkwashing era, né, de onde ele surge, como ele se desenvolve, talvez até para trazer para essa contextualização. Mas só para entender um pouco mais o termo, pinkwashing é um termo legítimo enquanto argumentação, porque ele é muito aplicado em questão de empresas, não necessariamente estados. Então, historicamente, pinkwashing pode ser utilizado dentro do sentido de empresas que colocariam, digamos, uma foto do perfil com arco-íris no mês de junho, mas na prática não contratariam uma pessoa LGBT ou não teriam uma responsabilidade social com essa comunidade. Nesse caso específico, o termo pinkwashing, ele pode ser utilizado porque ele diz respeito justamente a se apropriar, digamos assim, da causa, porém sim assumir uma responsabilidade. Isso seria muito específico, então quando alguém pontua que essa questão é possível, mas justamente quando, como o Bruno trouxe aí várias vezes, quando se diz respeito às conquistas e aos desafios em Israel, muitas vezes é apenas uma colocação injusta. E trazendo esses desafios, eu acho que talvez hoje um dos desafios maiores, e justamente pelo fato de Israel ser um país democrático e liberal e ter tido avanços, eu posso dizer, de maneiras diferentes na história, talvez um dos maiores desafios seja a questão do casamento civil, mas esse não é um desafio da comunidade LGBT de Israel, esse é um desafio geral. Não há casamento, por exemplo, para heterossexuais que sejam de outras vertentes do judaísmo ou para outros grupos que não têm uma representação religiosa.
E parte disso também é a questão social, né? Mesmo o Bruno trazendo dados incríveis sobre como a população religiosa também tem mudado a sua perspectiva em relação à tolerância e aceitação de pessoas LGBT+. Eu diria que existem cidades em Israel onde a discussão acontece com mais força, mas talvez o desafio com a juventude, e eu diria aí que os desafios que a comunidade LGBT tem no mundo, né? Lidar com a depressão e o suicídio, que são elevados na comunidade LGBT, 4 vezes mais, segundo a JAMA Pediatrics, é isso no mundo inteiro. Lidar com a expulsão de casa, que sempre é um tema profundo, e que em Israel não seria diferente, mas que acontece de outra maneira. E eu acho que o Bruno voltou. O Bruno voltou. Sim, gente, aqui o que aconteceu não foi nada estranho, não tem nenhuma teoria conspirativa por trás, apenas o meu celular ficou sem bateria. Ah, entendi. Eu pensei que o BDS tinha hackeado o teu computador. Não. Apenas o meu celular ficou sem bateria. Termina, Márcio, só para a gente aí, a gente volta para o ponto que a gente estava. Não, acredito que já dá para o Bruno voltar para o tópico. Estava falando sobre o PSOL. Ah, tá. Então, volto. Não. Depois da viagem, vocês fizeram a viagem. Sim, a partir dessa viagem começou uma polêmica, não só dentro do PSOL, como dentro da esquerda de modo mais geral, mas ela foi muito mais intensa no PSOL por um fato muito simples, e é que o Jean não cedeu à chantagem do BDS, né? Você lembra que quando Caetano foi para Israel, quando outras figuras públicas foram para Israel, também teve uma campanha muito forte. E o que o BDS sempre espera é que você acabe cedendo à chantagem, né? O BDS, o setor da esquerda que apoia o BDS, teve em relação ao Jean uma política muito parecida à política que o Bolsonaro e os fundamentalistas evangélicos tiveram, que foi fazer uma grande campanha de fake news, de desqualificação pessoal, de destruição de reputação. Nesse sentido, os ataques do BDS ao Jean foram muito parecidos aos ataques da família Bolsonaro contra o Jean, né? Eu vejo nisso uma semelhança que é muito significativa, né, em termos do que eles são ideologicamente. A gente teve uma discussão com o BDS em Jerusalém, né? Quando a gente estava em Jerusalém, o Jean recebeu uma mensagem no WhatsApp, não sei como eles conseguiram naquele momento o telefone, de uma pessoa do BDS que pedia uma reunião com a gente em Jerusalém. E o Jean acedeu na hora, sem nenhum problema, falou, marca o horário e o lugar e eu vou. Eu não tenho problema de debater, de conversar com qualquer um, né? E a mesma coisa que eu falei aqui sobre o pinkwashing, a gente falou em Jerusalém para o pessoal do BDS nessa conversa num restaurante árabe, né? Agora eu não lembro em que parte da cidade. E depois que a gente voltou para o Brasil, a polêmica dentro do partido foi muito pesada. Mas eu queria, porque eu acho que muita gente tem uma imagem de como são as discussões na esquerda brasileira que está muito afastada da realidade. Da mesma maneira que muita gente tem uma imagem de como são as discussões dentro da comunidade judaica, ou dentro de Israel, ou dentro de outros âmbitos que estão muito afastados da realidade. O que eu vi nesse período, que foi de 2016 a 2018, né, até final de 2018, que depois a gente saiu do país, o que eu vi na discussão do PSOL sobre Israel foi que havia uma grande maioria do partido, uma imensa maioria da militância do partido, que não tinha posicionamento sobre o tema, que nunca tinha debatido o assunto, que nunca tinha estudado a questão e que essa questão não fazia parte das suas prioridades na militância, né? Porque são pessoas que são engajadas em diferentes movimentos sociais, políticos, direitos humanos e tal, em que o dia a dia da militância deles passa por outros assuntos, passa por outras lutas, passa por outras prioridades. E a questão do conflito israelense-palestino tem uma importância menor na vida cotidiana dessas pessoas, como é completamente lógico, né? Então, há uma imensa maioria da militância do partido da esquerda, de modo geral, que não conhece o conflito israelense-palestino e que não conhece todas essas discussões, nem sabe o que é pinkwashing, ou quais são as discussões a respeito dele. E há uma pequena minoria dentro do partido que é engajada nessa discussão, né? E essa pequena minoria tem vínculos com o BDS, tem posicionamentos muito, muito claros.
a respeito disso, e esses posicionamentos, durante muito tempo, se transformaram em posicionamentos oficiais do partido. Por quê? Porque não havia discussão. Havia um pequeno grupo de lideranças que estavam muito engajadas, onde tem o Milton Temer, o Babá, o Juliano Medeiros, o Gilberto Maringoni, algumas outras figuras que são muito engajadas nessa discussão, e tem uma grande maioria do partido que não estava nem aí para isso. Então, essa posição virava a posição oficial. Da mesma maneira que, de repente, em algum congresso do partido, tem algum setor do partido que está muito engajado numa discussão sobre o que está acontecendo, sei lá, na Ucrânia ou na Bielorrússia, e apresenta um pedido de resolução do partido a respeito, e a grande maioria da militância, eu inclusive, que não conhecemos com detalhes o que está acontecendo na Ucrânia e na Bielorrússia, não participamos dessa discussão, né? O que aconteceu pela primeira vez depois da viagem do Jean a Israel e Palestina é que, como o Jean assumiu uma posição, ele não ficou calado, ele não se deixou chantagear pelo BDS, e ele afirmou a posição que ele tinha, né? E ele escreveu artigos, ele deu declarações, ele fez entrevistas, e ele claramente se posicionou contra o BDS, explicou por que ele era contra o BDS. O que aconteceu foi que, pela primeira vez, teve debate dentro do partido sobre isso, com duas posições diferentes, né? E teve um grupo muito importante de militantes da esquerda da comunidade judaica, principalmente da juventude da comunidade judaica do Rio de Janeiro, que decidiu, inclusive, se criar o partido e fazer essa discussão dentro do partido. E eu lembro, é uma coisa que eu vivi com muita tristeza, né? Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu fui convidado para dar uma palestra numa escola da comunidade judaica de São Paulo, né? E quando a palestra terminou, um grupo de jovens, de estudantes da escola, vieram falar comigo, e o que eles falaram, olha, sabe qual é o nosso problema? Nós somos pessoas de esquerda. Nós acreditamos em valores que são de esquerda. Nós votamos nas eleições em partidos de esquerda. Mas nós não podemos militar na esquerda porque quando a gente tenta entrar em alguma organização no movimento estudantil ou em algum partido, a gente se encontra com essa barreira do pessoal do BDS que está dentro dos partidos, está dentro das organizações. Eu vivi isso com muita tristeza. E a gente fez um debate, eu acho que a gente fez um debate qualificado dentro do partido, e o resultado desse debate foi, por exemplo, que no Congresso Municipal, no último Congresso Municipal do PSOL do Rio de Janeiro, os congressos são a máxima instância de decisão, que os congressos são formados por delegados que são eleitos na base pelos militantes votando, então é a máxima autoridade do partido do Congresso. No Congresso do PSOL do Rio de Janeiro, da capital, teve uma proposta da corrente do vereador Babá, com uma declaração que era uma maluquice, né? E que era uma declaração que, nos congressos anteriores, provavelmente teria sido aprovada por unanimidade. Não porque todo o partido, toda a militância do partido concordasse com tudo que estava escrito. Eles não entendem nada do assunto, eles não entendiam nada do assunto. Cara, eu lembro, o primeiro congresso do PSOL que eu participei, na hora em que foi debatida a resolução sobre Israel e Palestina, e que foi votada, que foi apresentada pelo Milton Temer, né, 90% dos delegados saíram para fumar. Entendeu? Quanta gente fumante tem? Que isso? Saíram para fumar, ou para ir ao banheiro, ou seja, ninguém estava interessado nessa discussão, né? Quando pela primeira vez teve debate, nessa votação, a maioria dos delegados ao Congresso do PSOL do Rio de Janeiro rejeitou a proposta do Babá. Nós fizemos o debate com argumentos. Convencemos a maioria dos delegados. E a maioria dos delegados votou contra a posição do Babá. No Congresso Nacional do Partido, eles até retiraram a proposta para não ir para a votação. Depois, a direção do Juliano Medeiros fez de conta que o Congresso nunca tinha acontecido e fez uma declaração aprovada só pela executiva, que aí é muito mais fácil, né? E aí ele faz essa loucura de ir a um evento em comemoração. Eu tive uma discussão com o Juliano pelo WhatsApp naquele dia. Quando eu soube que ele iria, antes de ele ir ao evento da Revolução Iraniana, eu tive uma discussão com ele pelo WhatsApp. Falei, Juliano, olha só, a gente pode ter divergência sobre muitos assuntos, a gente tem, como a gente tem coincidência sobre outros, né? Agora, você como presidente do partido não pode participar de um evento que celebra um regime que enforca pessoas como eu. Enforca. Você é presidente do partido onde eu milito. Você não pode ir num evento apoiando um regime que me enforcaria, que me mataria.
A gente não tem como estar no mesmo partido se você fizer isso. O que ele respondeu? Aí ele me disse, olha, eu estou indo porque eu fui convidado por militantes do PSOL que são iranianos. Você não concorda que a gente deveria respeitar a posição dos iranianos? Falei, se forem iranianos exilados, estão lutando contra o regime assassino dos ayatollahs no Irã, eu sou super a favor. Ora, se forem aqueles iranianos pagos pela embaixada, vai tomar no seu cu, né? E eu posso falar isso porque eu sou viado. Pessoal, a gente está chegando... infelizmente, é que assim, é muita coisa para falar e a gente já está... São 8h20. Então, a gente vai ter que realmente depois... Eu gostei da nossa... desse formato, a gente tem que fazer mais vezes. Eu queria só ler alguns comentários aqui que a gente recebeu. Tudo está na educação, ninguém nasce preconceituoso, é ensinado a ser. A Michelle Bussudan Bonsussan mandou no Facebook. Outra pessoa mandou a visão da maior parte das pessoas sobre Israel ainda é de um país religioso que segue rigorosamente o tempo da lei, uma visão desvirtuada, e esperam que para que essas injustiças sejam reconhecidas, Israel deveria se vitimar para que a ONU, Direitos Humanos, viessem a se posicionar. Mas Israel é evoluído e tem um posicionamento humano acerca das pessoas, e o mundo ainda não sabe disso. Ana Paula Pereira. Bruno maravilhoso. Abilson Luiz. Algum amigo seu, Bruno, talvez? Peraí, que pulou aqui. Abilson Luiz de Menezes falou que você é maravilhoso. O debate está em alto nível, super interessante, desconhecia tudo que está sendo falado. Tá vendo? Muito bom. Enfim, algumas perguntas aqui que eu acho que a gente vai ter que deixar para responder numa próxima live. Por exemplo, sabendo que em Israel existem eventos como passeatas LGBTQI+, já são aceitos, como ficam as relações familiares? Existem punições para pessoas que se assumem como membros dessa comunidade dentro das famílias israelenses? De uma certa forma, eu acho que eu posso dar uma palhinha sobre isso. Sim, existem problemas que, dentro de famílias de religiosos, principalmente, de pessoas que querem deixar de ser religiosos ou se descobrem homossexuais, ou querem fazer exército, que são retirados da família e acabam tendo que ter ajuda de ONGs, então isso fica bastante complicado, mas não é a maioria, são estritamente uma minoria em Israel, dentro de comunidades específicas, talvez a comunidade religiosa, de parte da comunidade árabe, talvez também mais religiosa, não de toda ela, de comunidades mais conservadoras de dentro de Israel, né? Podemos colocar dessa forma. Uma outra pessoa perguntou... Fala, Márcio. Só um comentário talvez sobre isso, André, até para complementar. Tem até um amigo meu assistindo, André Lieberman, ele pertence ao Keshet Gava, uma organização internacional de LGBT judeus. E eu acho que é interessante até pontuar isso, porque também não há uma contradição entre ser LGBT religioso, entre ser LGBT judeu, não há uma contradição entre ser reformista, conservador, ortodoxo, quer dizer, existem pessoas também que encontram na sua aceitação da sua sexualidade também a aceitação da sua tradição, então nem sempre essa contradição ela existe. Acho que é importante até de dizer isso. Com certeza absoluta. A segunda pergunta aqui, perguntaram como as recentes conquistas da comunidade LGBT em Israel podem vir se afetar a próxima eleição para o Knesset, que é o parlamento. Isso representa um enfraquecimento da partidos mais conservadores como o Likud? O Lucas Guerra pergunta. Eu vou deixar vocês também comentarem se vocês quiserem, eu poderia só salientar uma coisa. O Likud, ele é filho do Herut. E o Herut, assim como o Likud, vindo do Begin, e Begin tem um pai ideológico, que é o Jabotinsky, essa direita laica israelense, não religiosa. E essas pessoas não são pessoas contra os direitos LGBTs. É claro que o Likud tem parceiros e tem... O problema não é o Likud em si, mas as alianças que o Netanyahu, em particular, faz para governar, isso que são alianças horrorosas. Exato. Né? Então, assim, eu não estou falando do... É por isso que eu ia chegar nesse ponto, né? O Likud em si tem alianças com partidos conservadores, religiosos, e para poder ter essas alianças, existem pautas que talvez eles não podem entrar, ou tem que entrar de uma forma muito mais
menos amistosa à comunidade LGBT. Mas já existiu, e mais uma vez, isso é uma coisa muito importante, a direita e a esquerda israelense são parâmetros diferentes dos parâmetros esquerda-direita no Brasil, e a gente pode até falar que o século XXI, essa questão de direita e esquerda, porque você tem economia, e tem valores, e tem costumes, e tem países que têm guerra como Israel, e tem questões de segurança, e tem questões não de segurança. Então, eu acho que é muito na casca, é muito superficial ficar falando apenas esquerda e direita. Mas, no final das contas, o próprio Likud tem um ex-ministro agora, mas recém-ministro, Amir Ohana, que é um ministro da Justiça abertamente gay em Israel. Foi o primeiro ministro abertamente gay em Israel. Então, eu estou falando aqui de pessoas homossexuais de partidos de esquerda e de direita em Israel. Por quê? O direito em Israel, nesse caso do Likud, não estamos falando do caso da Beit Yehudi, ou do Shas, ou do Torá, claramente, mas especificamente do Likud, é de que a gente está falando da parcela da direita laica e da esquerda laica. E aí cabe, existem pessoas gays de direita, existem pessoas gays de esquerda, em relação, provavelmente, ao conflito, devolução de territórios, política em relação ao Hamas, programa nuclear iraniano, política iraniana na Síria, e por aí vai. Não estamos falando de outros assuntos, né, de assuntos sociais. Se quiser comentar alguma coisa... Sim, eu acho assim, que isso tem a ver com o mesmo que a gente estava conversando antes, né? Israel é um país como qualquer outro país, né? Não tem uma maneira especial de ser país, né? É um país como todos os outros. E como todos os outros países, ele tem contradições muito radicais no seu interior, né? E a política israelense, como a política brasileira, como a política argentina, como a política espanhola, tem setores que são aliados aos direitos LGBT e tem setores que são inimigos dos direitos LGBT, né? Eu considero o Netanyahu um inimigo dos direitos LGBT, né? Não porque eu tenha uma visão sobre a própria figura ou sobre... Eu não sei quais são as convicções íntimas do próprio Netanyahu sobre a questão, mas é claro que a política, a maneira em que ele configurou as alianças para chegar ao poder e se manter no poder ao longo de todo esse tempo que ele passou como primeiro-ministro, claramente ele configurou uma política de alianças que dava como resultado um governo inimigo dos direitos da população LGBT, né? Da mesma forma que tem outros setores da política israelense que são claramente aliados. Eu conversei em Tel Aviv, junto com o deputado Jean Willis, a gente teve uma conversa com o atual líder do Meretz, por exemplo, né, que o Nitzan Horowitz, que ele foi um parlamentar abertamente gay, foi o cara que apresentou o projeto de casamento igualitário no Congresso, mas também tem o Jair Lapid, que é um cara da direita liberal, né, e que também é um cara ou do centro liberal, talvez, e também é um cara que apoia os direitos da comunidade LGBT, que já se declarou a favor do casamento igualitário e de várias outras pautas da comunidade LGBT. E tem setores extremamente homofóbicos que fazem parte de partidos ultra-religiosos e que foram aliados de Netanyahu durante os seus últimos mandatos como primeiro-ministro e tiveram um voto-chave para a eleição dele como primeiro-ministro. E uma das coisas que Netanyahu entregou em troca, né, pelo apoio como primeiro-ministro, foram os direitos da população LGBT. Da mesma forma que acontece na política brasileira, na política de outros países, né? Essas negociações ele na verdade entregou, ele não adiantou uma reforma que estava sendo feita já há um tempo, que era a questão de barrigas de aluguel para poder... Isso foi apenas uma coisa. Isso foi apenas uma coisa, que teve um recuo muito explícito, né? Mas, de fato, assim, o programa do Netanyahu é um programa claramente inimigo da população LGBT, e nisso não tenho nenhuma dúvida, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a capacidade de fazer essa discussão da mesma forma que a gente faz em outro país. Eu considero o Netanyahu um inimigo da causa LGBT, mas isso não significa que Israel seja inimigo da causa LGBT. Não, da mesma forma que eu considero Jair Bolsonaro um fascista, isso não significa que o Brasil seja fascista. Eu concordo. E eu não estou tirando o argumento de que a política que foi criada por causa da coalizão, mas eu devo também salientar que, na minha opinião, como cientista político, eu não acredito que ele seja homofóbico e que ele é contra os direitos LGBT na pessoa, no indivíduo dele. Não acho. Mas isso é irrelevante. Assim, eu acho, talvez assim, em alguns casos não é irrelevante, né? Quando você tem um presidente como o Bolsonaro, que é um psicopata que odeia as pessoas LGBT profundamente na sua alma,
né, que odeia os LGBTs da mesma forma que Hitler odiava os judeus, né, você tem um problema. Aí sim, o sentimento íntimo do político é um problema para a sociedade, quando o político tem ódio no coração, como Bolsonaro tem, como Hitler tinha. Agora, quando você tem uma situação de um político que, por alianças políticas, ou por cálculo eleitoral, ou por negociações no parlamento, ele entrega os direitos da população LGBT ou de outras populações em troca de apoio político, a convicção íntima dele não me interessa. O fato é que, mesmo que ele na intimidade... Se você me perguntar, eu falo isso no livro, eu não acho, isso pode parecer uma declaração, eu vou falar de uma maneira que não possa ser editada, né? Mas assim, eu não acho, faço parênteses, isso faz parte de um raciocínio mais complexo, que o Silas Malafaia, no íntimo dele, seja homofóbico. Eu acho que o Silas Malafaia está cagando para essa questão. Eu não acho que ele tenha ódio dos gays. Eu acho que ele é um mafioso, que ele é um pilantra, que ele é um safado, que ganha muito dinheiro sendo inimigo dos LGBTs, né? Fazendo discurso homofóbico, ele ganha muito dinheiro, um safado. Agora, o Bolsonaro é um cara que, no coração dele, odeia as pessoas LGBT. Aí há uma diferença. Agora, quando você tem um político que, no íntimo, ele não odeia, mas que, na prática, ele faz uma política contra os direitos, o que ele sinta na intimidade não muda nada, né? Pessoal, a gente está chegando no fim aqui da nossa live. Márcio, eu queria te convidar para, se você quisesse dar um comentário em relação a essas coisas que a gente falou agora. A gente entrou um pouco na política israelense. Eu e o Bruno, a gente tem, às vezes, umas conversas de 2 horas a respeito de política. É verdade. E a gente fica falando e falando, eu fico contando coisa para ele que eu vi, ele me conta as coisas que ele viu, enfim. Anos e anos já, desde 2015, 2016, que a gente fica falando de política israelense, então a gente acaba se empolgando. Então, eu te peço desculpas se a gente ter dominado um pouco nesse final aqui por esse tema, por causa das perguntas, também a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas. Então, eu queria convidar você para as considerações finais. Algumas pontuações, talvez, e eu acho que o que o Bruno traz é real. Assim, a causa LGBT ela não é uma causa de esquerda, e ela não pertence ou é propriedade privada de nenhum movimento político ideológico. A causa LGBT ela prospera, sim, historicamente, né, dentro de um viés de esquerda, por várias razões. A gente explica isso em outro momento, em outra oportunidade. Mas, de qualquer maneira, existem LGBTs de direita liberal, esquerda democrática, progressistas, conservadores. Eu acho que não há problema nisso, são as contradições do mundo real, não do mundo imaginário. Uma das coisas que é uma brincadeira até com o Bruno, eu estou interessado em saber qual que é a política tabagista do PSOL depois dos congressos, porque teve as discussões, qual que é a política tabagista do PSOL. Bom, você sabe que o PSOL é a favor da legalização da maconha, eu também sou. Mas é uma brincadeira com os fumantes do Congresso. E eu acho que, por final, para trazer uma pontuação, é a seguinte: eu acho que se foi criado um termo como pinkwashing, ele é indevidamente usado a maior parte do tempo porque ele não reflete a realidade, eu acho que seria interessante começar a cobrar um termo, uma palavra também, ou talvez até inventar, para esse silenciamento que existe na perseguição às pessoas LGBTs nas outras regiões do Oriente Médio. Eu acho que se a gente quer criticar um país ou uma empresa por pinkwashing, a gente precisa criticar um país por proibir que organizações LGBTs funcionem, por enforcar homossexuais em público, por aplicar aos crimes de honra como se fosse uma coisa naturalizada e denunciar esse tipo de coisa, porque eu acho que é uma vergonha, e digo com todas as palavras, ignorar ou passar pano por conta do seu viés político para a situação da maior parte da comunidade LGBT no Oriente Médio. Eu acho que isso precisa ser dito, isso precisa ser denunciado, isso precisa ser pelo menos conversado. Lembrando que o ano passado, nessa mesma época, a autoridade palestina estava fechando e proibindo reuniões dos movimentos LGBT palestinos na Cisjordânia. Não estamos falando do Hamas em Gaza, que já teria matado todo mundo. Estamos falando da autoridade palestina, que recebe doações da União Europeia, que recebe doações da ONU e que deveria negociar a paz com Israel. Bruno? Bom, então, primeiro eu queria te agradecer, André, por esse convite e agradecer também a Standuidade. Acho que foi um papo muito interessante. Eu acho que a gente precisa de mais discussões entre pessoas que pensam diferente sobre alguns assuntos, que pensam parecido sobre outros. A gente precisa sair dessa situação em que não dá para dialogar, né? E eu acho também que a gente precisa ter discussões qualificadas, né? Ter discussões
embaçadas sobre os temas, né? Uma das coisas que mais me revoltou ao longo dos últimos tempos, a partir de todas essas polêmicas que surgiram pela viagem do Jean a Israel, foi a situação de ter que debater sobre esses assuntos, botar um mapa na mesa e que as pessoas não saibam onde fica Gaza, onde fica a Cisjordânia, onde fica o Líbano, onde fica o Egito, o que é a Península do Sinaí, o que são os Altos do Golã. Então, quando você não tem informações básicas, quando você parte de teorias conspiratórias, de conspiranoias, né? Você acaba tendo uma discussão de clichês, de fake news, que é uma coisa que o Brasil está se habituando muito nesses tempos e que eu acho que a gente tem que tirar isso do cenário político. A gente precisa de mais discussões qualificadas. E eu vou aproveitar esse último minutinho só também para recomendar às pessoas, né, muito mais sobre todos esses assuntos que a gente conversou estão nesse livro, O Fim do Armário, que acabou de ganhar uma segunda edição atualizada. É um livro que já foi lançado na Argentina, no Brasil, no Peru, na Espanha, vai sair agora no México, em Portugal. E essa nova edição brasileira, essa segunda edição, que por enquanto só é vendida no site, na internet, que é umlivro.com.br, porque por conta da pandemia não deu para fazer distribuição nas livrarias, mas nesse site, umlivro.com.br, as pessoas podem encontrar. Essa segunda edição, para mim, é muito importante. É um livro que fala não só sobre esses assuntos que a gente conversou hoje, mas fala sobre a vida das pessoas LGBT no século XXI, tem história do mundo inteiro. É um livro que fala sobre a Coreia do Norte, que fala sobre a Bélgica, sobre o Equador, sobre o Brasil, sobre o Reino Unido, os Estados Unidos, a Argentina, a Espanha, né, sobre vários países do mundo, e que conta um monte de histórias que muita gente não conhece e trata de explicar um monte de coisas que muita gente não sabe sobre como é a vida das pessoas LGBT nessa época, né? E eu escrevi essa segunda edição, adicionando um capítulo bem longo que fala sobre a situação do Brasil com a eleição de Bolsonaro e os perigos para a população LGBT, e adicionando também um outro capítulo que acho que vai ser muito interessante para essa conversa que a gente teve, que é sobre a vergonha do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Que a gente não teve tempo de falar hoje. Deveria ser o órgão das Nações Unidas que trabalhe pela defesa dos direitos humanos no mundo inteiro e que, na prática, é um clube de homofóbicos e antissemitas, né? Ditaduras, e de ditaduras, né? E que é uma vergonha que essa seja a principal instituição das Nações Unidas para proteger os direitos humanos. Eu queria, bom, realmente o próprio Conselho de Direitos Humanos tem, quando você vê que a Síria se candidata para formar parte da comissão, para presidir a comissão de desarmamento, quando o Irã preside a subcomissão de direito da mulher, e quando a Arábia Saudita também já presidiu, e quando a Arábia Saudita preside a sessão, apesar da Arábia Saudita estar amiguinha, né, de Israel e dos Estados Unidos, são relações políticas de interesse nacional, mas a moralidade que deveria existir dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, já que os países não têm moralidade, só interesses nacionais, a ONU deveria trazer essa moralidade como instituição, e não conseguiu fazer isso através do Conselho de Direitos Humanos. E era comitê, e depois virou comissão, e foi reformado 2 vezes para tentar tirar esse viés e não conseguiram tirar esse viés. Isso é um dos grandes desafios. Eu analisei, e eu publico esses dados de maneira muito mais detalhada no livro, eu analisei os relatórios do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Né? E o que eu encontrei em comum nesses 4 anos? Tem entre 300 e 400 menções a Israel, todas negativas, e não tem nenhuma menção aos direitos da comunidade LGBT. De acordo com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, entre 2015 e 2018 não teve, em nenhum lugar do mundo, nenhuma violação dos direitos humanos de nenhuma pessoa LGBT. Mas Israel fez um monte de coisas. Caros, a gente está extremamente honrado de que vocês tiveram essa 1h40 com a gente. O Stand Vuz acredita demais nos direitos humanos, nas causas das minorias, na paz. A gente acredita que a educação é o caminho para a paz em relação ao conflito palestino-israelense, em relação a todos os conflitos e para curar preconceitos. A gente espera que a gente possa continuar tendo essa boa e extrema
amizade próxima que nós estamos tendo, tanto com a fundação que você preside aí em Curitiba, Márcio, tanto com você, Bruno, com o teu livro, com seus projetos, com as suas articulações, que são extremamente importantes, extremamente benéficas. Mais uma vez, o Stand With Us, como uma organização apartidária, o Stand With Us fala com todos os lados que queiram falar conosco, e a gente debate temas relacionados a Israel e a comunidade, com a comunidade, com a sociedade civil, e como é democrático e correto fazer isso. A gente faz isso escutando também os lados que representam essa diversidade que Israel representa e que Israel exerce na sua existência. E com isso eu queria agradecer demais a vocês. Obrigado. Recomendo demais que vocês comprem um livro. Eu vou, como diretor do Stand With Us, presentear a organização do Márcio com 20 exemplares do livro do Bruno. Então, já estou fazendo aqui uma troca para todo mundo ficar feliz. Notícia maravilhosa. Eu vou fazer isso, a gente vai estar... Vocês vão, assim que se possibilitar, eu vou fazer essa ida aí, comprar esses 20 livros, chegar no escritório, eu mando para a fundação de vocês, em nome da Stand With Us, junto com os panfletos, mais um pouco daqueles booklets de direitos LGBTs que fazem esse comparativo em alguns dados de direitos LGBT em Israel, no Oriente Médio. Com isso, obrigado a vocês. A gente vai precisar encerrar. Boa noite a todos. Bruno, fique seguro aí em Barcelona, já que você está mais seguro que a gente aqui, com certeza. Com certeza. Com certeza. Boa noite a todos. Márcio, obrigado. Boa noite a todos. E agora eu convido o nosso backstage de encerrar essa reunião. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, André. Grande prazer, Márcio, que a gente não se conhecia.